Quando chegou perto de casa, quando eu desci da moto, eu perguntei o nome dele e Deus justificou para mim. O nome dele era Gabriel. Glória a Deus. Gabriel, irmãos, maravilha. Eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 8, versículo 28, diz assim: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Amém? Pode assentar, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Todos aqueles amados irmãos que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre, e a vitória é certa no nome de Jesus. Nós não temos que se preocupar com o que temos que vestir, o que temos que comer, o que vai acontecer amanhã. Nós temos que somente crer e acreditar na vitória do Senhor Jesus, porque afinal de contas ele diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Irmãos, ele falou que não ia fazer alguma coisa, ele disse que vai fazer tudo. Então somente entregar de verdade. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estar aqui na tua casa, Senhor, louvando e agradecendo o teu santo nome. O Senhor tem falado, ó Pai, através dos louvores, através, ó Pai, da palavra. O Senhor tem ministrado nesta noite ao nosso coração, a Deus, tem nos enchido, ó Pai, da tua glória, da tua palavra. E eu creio que o Senhor também tem algo especial para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quando o nosso irmão Isaac, ele leu lá, irmãos, acerca que Jesus foi tentado pelo diabo, então isso confirmou a palavra na qual Deus colocou no meu coração para trazer aqui para a nossa igreja. Porque, irmãos, a nossa luta aqui na terra, irmãos, não é contra a carne. A nossa luta, ela não é contra o sangue. Essa nossa luta aqui é contra principados e potestades, é contra os demônios, é contra o inferno. Nós temos que falar, irmãos amados, a pura verdade. Não temos que ter medo de falar o nome do demônio, nós temos que lutar contra as hóstias da maldade. É contra ele que nós temos que lutar. A Bíblia diz aqui no livro de Lucas que Jesus, ele acalmou a tempestade, o tipo, e Jesus ordena demônios para uma manada. A Bíblia diz assim, amados irmãos, que existia um homem, um gadareno, ele era possesso de demônios. Existia uma legião de demônios que trancava aquele homem em correntes. E a Bíblia diz assim que ele se arrebentava todo, irmãos. E aonde ele morava, na cidade de Gadara, era uma cidade que formada ali por 10 cidades, dava por nome de Decápolis. Então aquele lugar, ninguém ali conhecia Jesus, ninguém conhecia a palavra de Deus naquele lugar. É por isso, amados irmãos, que o demônio, ele pintava e bordava ali naquele lugar. Ele apavorava aqueles territórios, aquelas cidades, usando aquele pobre homem para atormentar aquele povo que estava ali, porque não conhecia a palavra. Irmãos, o local onde não tem a palavra de Deus, onde o evangelho não é pregado, irmãos, onde não tem a palavra de Deus, onde o Espírito Santo não habita, o diabo, ele faz de tudo naquele lugar para destruir a família, destruir aquela casa. Então, amados irmãos, a Bíblia diz assim, que quando aconteceu que Jesus, e aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes, irmãos, quando a palavra de Deus diz aqui no livro de Lucas capítulo 22, capítulo 8, versículo 22, fala que Jesus falou para os seus discípulos para que eles iam passar para o outro lado da margem daquele lago. Quando ele disse para os seus discípulos isso daí, eu começo a conjecturar, irmãos, que o diabo, ele ouviu essa palavra de Jesus. Sabe por que eu digo que isso aconteceu, amados irmãos? Porque a Bíblia diz assim, que navegando eles, adormeceu Jesus, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Por que será, irmãos, que justamente naquele momento em que Jesus disse para os seus discípulos para que eles atravessassem do outro lado da margem daquele lago, e por que será que aquela tempestade começou a bater naquele barco, quase que ele veio a pique para tombar e destruir todo aquele pessoal que estava ali, os discípulos daquele barco? Porque a nossa luta, amados, ela é espiritual. Nós temos que saber exatamente o que falamos. Porque quando o diabo, ele ouve a nossa voz, ele vai trabalhar com toda a força em cima daquilo que nós falamos.
Porque quando Jesus disse, atravessamos o outro lado do lago, ele ouviu a voz de Jesus. Imediatamente eu creio que veio uma grande tormenta, um grande vento, uma grande tempestade para derrubar e destruir aquele barco. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque do outro lado da margem, Satanás tomava conta daquele lugar. Era exatamente aonde Jesus estava indo. Porque ele sabe, irmãos, aonde Jesus está, algo maravilhoso acontece. Aonde Jesus está, o demônio lhe parte em retirada. Todo mal sai no nome de Jesus. É por isso, amados irmãos, que quando Jesus e seus discípulos estavam naquele barco, quando eles foram atravessar por aquele lado, Satanás, espiritualmente falando, tentou derrubar aquele barco. E quando Jesus, amados irmãos, chegou naquele outro lado da margem do lago, a Bíblia diz assim, que aquele homem que estava tomado por Satanás, pela legião, veio, prostrou e adorou Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque lá em Efésios, irmãos, no capítulo 6, a partir do versículo 10, a Bíblia diz assim, que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, ela é contra potestades, ela é contra os demônios. Então, irmão, se algo acontecer na tua casa, irmãos, se alguém vir te afrontar, se as pessoas começarem a zombar de ti, entrega ela ao Senhor Deus, ora, clama ao Senhor por ela. Sabe por quê, irmãos? O inimigo está tentando usar essa pessoa para te tirar do sério, para te tirar do caminho do Senhor, para que você não venha vigiar e entrar em tentação. Ore, clama ao Senhor, para que o diabo venha saber que não é ele que é astuto, mas sim é você que tem a sabedoria de Deus. Então nós temos que clamar, nós temos que ouvir a voz de Deus e continuar clamando ao Senhor, porque aqui no livro de Efésios diz assim: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque lá no livro de Salmos diz assim, que o nosso socorro, irmãos, vem do Senhor Jesus, aquele que fez os céus e a terra. Salmista Davi diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu posso imaginar que Davi, num dado momento que ele estava triste, cabisbaixo, irmãos, e ele estava com seus olhos não elevados assim, mas sim seu semblante triste. E ele começou a pensar, a olhar, aí de onde veio o meu socorro. E quando ele começou, o Espírito Santo talvez ele tenha tocado em Davi. Davi começou a levantar seus olhos para o céu, e foi neste momento, e quando ele avistou o céu e os montes, foi aí que ele disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde veio o meu socorro. Quando ele viu o céu, ele viu que realmente o socorro vem do alto, o socorro vem de Jesus, vem de Deus, é Ele que fez os céus e a terra. Então não temos que temer em nada, irmãos. Nós temos que prosseguir firme na caminhada e buscar o alvo que é Jesus Cristo. Não temos que caminhar para a esquerda e nem para a direita, mas sim caminhar para o rumo, o alvo que é Jesus. Aleluia. Porque na vida cristã está dizendo aqui, amados, que lutamos contra principados e potestades, que são poderosas forças malignas, compostas por anjos caídos, liderados por Satanás, que é um adversário que procura nos derrotar. Paulo, amados irmãos, ele está dizendo aqui em Efésios, Paulo não está apenas dando um conselho à igreja de Cristo, ele não está só aconselhando, amados igreja, a nossa igreja em geral, mas a cada crente, a cada um de nós em particular, para que nós entramos no nosso quarto, em nosso aposento, e que nós oramos ao Senhor para que nós possamos revestir das armaduras de Deus, irmãos. Como que nós revestimos das armaduras de Deus? É buscando ao Senhor todo o tempo. Não é buscando ao Senhor todos os domingos na igreja. Não é buscando ao Senhor todas as quintas na igreja. É buscando ao Senhor todos os momentos de nossa vida, todo segundo, todo momento, dia e noite. Lá no livro de Salmos, de número 1, lá fala assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo aos conselhos dos ímpios, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na tua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus.
pois ele é comparado, irmãos, à árvore frutífera, a árvore que ela cresce junto ao ribeiro de águas, que dá o teu fruto na estação certa, e tudo quanto ele fizer prosperará. Essa é a pessoa que busca o Senhor. Essa pessoa, quando acontece isso, amados, ela é revestida das armaduras de Deus, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo diz aqui: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Porque nós não sabemos, amados irmãos, qual é o dia mau. Porque quando esse dia mau chegar, nós temos que estar revestidos das armaduras de Deus. Satanás tem que saber quem você é. Satanás tem que saber quem nós somos. Porque quando nós estamos revestidos das armaduras de Deus, amados irmãos, pode ter certeza que nós combateremos o combate e nós seremos vencedores. Porque o próprio Jesus disse que nós somos mais. Nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas quem vai dizer, amados irmãos, que nós somos mais que vencedores? Somos nós mesmos, através das nossas atitudes, através da nossa caminhada com Cristo, através das nossas responsabilidades no reino de Deus, através da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa busca. Através de tudo isso, amados irmãos, é que nós vamos ver se nós realmente é essa pessoa que combatemos o bom combate, como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Precisamos do poder sobrenatural de Deus, amados, para que nós possamos vencer toda a hóstia maligna que nos cerca. Porque está escrito assim, amados irmãos, que Satanás está ao derredor, bramando como um leão, achando a quem possa tragar. Às vezes, amados, nós pensamos que o nosso pecado ele vem de uma grande coisa. Eu não prostituo, eu não bebo, eu não saio por aí falando mal dos outros. Mas só, irmãos, nós temos que tomar cuidado naquele pecadinho, porque para Deus não existe pecado grande, não existe pecado pequeno. Porque lá no livro de Lamentações, amada igreja, ali em Lamentações fala acerca das raposas. As raposas, essa passagem, amados, nos lembra bem isso que eu estou falando para os irmãos. A Bíblia diz assim, em Lamentações, fala que o vinhadeiro, ele tinha uma vinha, uma grande plantação de vinha. Então ele se preocupou em cercar aquelas plantações, para que as raposas não devastassem aquela vinha, e não destruíssem aquelas vinhas. E realmente ele fez isso, irmãos. Ele cercou toda aquela vinha e não deixou que as raposas entrassem nela. Mas determinados dias se ia passando, meses ia passando, ele notou que cada dia que passava, aquela vinha começou a ficar devastada, começou a não dar fruto, começou a não produzir. Ele viu que estava toda a comida, estava toda devastada mesmo, realmente. Mas aí, quando ele começou a rodear a vinha, ele notou que ele não fechou as brechinhas, amados. E naquela brechinha, a raposa realmente não entrava, mas entravam as raposinhas. Ele não via as raposinhas, e aquelas raposinhas destruíam os brotos da vinha e não deixavam aquela vinha produzir. Da mesma forma, nós, amada igreja, nós não se preocupamos com aqueles pecadinhos que talvez nós não percebemos, e é por isso que a Bíblia diz assim: vigiai e orai para que não entrar em tentação. É através da vigilância, amados irmãos, é que nós detectamos as brechinhas que nós deixamos, que nós nem percebemos. Não é a raposa que vai fazer com que venha fazer que nós não damos fruto, mas existe, irmãos, aquelas brechinhas que as raposinhas elas vêm entrar e vêm devastar a nossa vida espiritual. E nós não andamos para frente nossa vida espiritual, e nós não sabemos por que não andamos, porque nós não avançamos em nossa vida espiritual, e nós sabemos por que as coisas não acontecem, mas por causa dessas pequenininhas brechas que as raposinhas entram lá e faz a festa, ela destrói, e nós não percebemos isso. Então é por isso que a palavra de Deus diz assim: vigiai e orai.
para que não entre em tentação. Por que que diz vigiar primeiro, irmãos? Porque quando você está vigiando, você está atento às artimanhas de Satanás. Mas quando nós só oramos, irmãos, talvez não esquecemos de vigiar. É nessa hora que nós abrimos a brechinha para que as raposinhas venham entrar e fazer as festinhas dela. Então é necessário, amada igreja, que nós nos preocupamos com isso, porque Satanás, irmãos, quando ele entra na brechinha, ele começa a abrir a brecha, ele começa a abrir, começa a fazer uma devastação enorme na nossa família, na nossa casa. Aleluia. A Bíblia diz assim, amados, que quando Deus ele criou os céus e a terra, quando ele criou os céus e a terra, quando ele fez a divisão das águas, a separação da terra e das águas, e os espíritos se moviam sobre a face das águas, e assim quando aconteceu essas coisas, amados irmãos, o diabo já existia aqui na terra. E quando a Bíblia diz assim, que quando ele fez Adão e Eva, quando ele construiu, ele formou o homem e a mulher, irmãos, Satanás estava observando aquela maravilha que Deus estava fazendo. Ele estava só de lado observando as maravilhas de Deus, fazendo o homem e a mulher, porque através daquele casal, amados, foi construído, foi o mundo, foi através deste casal. Mas só que Satanás, irmãos, tão astuto, ele ficou de quebrada, como dizendo, né? Olhando, observando o que Deus estava fazendo. E quando Deus deixou o casal, quando disse, olha, vocês podem comer de todas as árvores, de todos os frutos que está aqui neste lugar, vocês podem dar nome aos animais, vocês têm poder em todas as coisas aqui, mas porém o fruto daquela árvore proibido, vocês não podem comer. Eu já conjecturei comigo mesmo, falei, poxa Deus, por que eles podiam comer tudo e menos aquela árvore? Por que eles não poderiam comer todas as coisas, né? Aproveitar de tudo. Eu comecei a conjecturar isso. Só que quem cria estabelece normas, irmãos. Você tem sua casa, você coloca normas ali. Não pode fumar aqui em casa tem que se portar desse jeito. Então, quem cria estabelece as normas. Deus é o dono de tudo, ele criou a norma, falou, não vai comer dessa árvore. E Satanás naquele exato momento estava observando todo o movimento ali. E quando Deus se retirou daquele lugar, ficou Adão e Eva ali, e o diabo usou uma serpente, amados. E a Eva não se deu conta disso. Talvez inexperiente, não sei, espiritualmente, mas só que Deus deu uma ordem. Adão também. Foi aí que o diabo usou a serpente, sorrateiramente usou a serpente para destruir a vida espiritual daqueles dois. Então, irmãos, o diabo ele usa sorrateiramente as coisas para nos atingir, para que nós não percebemos e que nós andamos continuamente com essas brechinhas em pecado. Então é por isso, amados irmãos, que nós temos que revestir das armaduras de Deus e pedir a sabedoria para que Deus possa nos guiar na caminhada e que nós possamos, junto com Deus, estar também caminhando com Ele, para que nós possamos fechar todas as brechas e estarmos revestidos das armaduras de Deus. Aleluia. Às vezes nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos, fazemos tudo para que Deus possa ouvir o nosso clamor, nos abençoar, abençoar a nossa casa, o nosso lar, e nada acontece. Talvez tenha uma coisa errada conosco e nós não sabemos. Porque quando nós estamos em vigilância, irmãos, quando nós estamos em oração, em comunhão com Deus, Deus ele nos dá a capacidade de nos detectar aquilo que estamos afligindo. Porque quando Jesus Cristo ele ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, ele disse assim, eu tenho que ir para o Pai, para que o outro venha. E esse outro, irmãos, é o Espírito Santo. Ele disse, eu tenho que ir para o Pai, para que o outro venha, para que esse outro nos ensine acerca de todas as coisas. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus, o Espírito Santo, ele nos alimenta de uma forma tão grande, amados, que ele faz nós detectarmos aquilo que está errado em nossa vida. E com isso nós temos sabedoria exata para que nós possamos tapar essas brechas
que vem tentar nos destruir a nossa vida. Aconteceu com Jó, como todo mundo sabe, um homem fiel, reto, temente a Deus, um homem que desviava do mal, e de repente, do nada, irmãos, começou a destruir, uma destruição terrível na casa dele, dizimando toda a família, a casa, a plantação, acabando com todos os animais. A única coisa que restou para Jó foi só as chagas, um caco de telha e a esposa, que no final amaldiçoou ele. Mas mesmo assim, irmãos, ele permaneceu fiel, firme, tapou nas brechas. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas só que ele ficou firme com Deus. Ele sabia que dado um momento Deus ele ia fazer alguma coisa. Eu digo isso porque quando a mulher dele amaldiçoou ele falou para a mulher dele: você quer todo o bem de Deus, você recebe com prazer, mas o mal tu não queres aceitar. É mesmo assim, Jesus. Tudo que é meu é de Deus, tudo que veio para mim não é meu, é de Deus. Ele tomou, ele tirou. Então eu não tenho que questionar Deus em nada. Aleluia. Porque Deus curando, ele é Deus. Se eu não curar, ele continua sendo Deus. Lembra daquele dia, daquela vez também, quando aquela passagem que quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero o seu filho Isaque como sacrifício vivo para mim. Poxa vida, Abraão poderia retrucar, falar: poxa vida, Deus, o Senhor me deu esse filho, o único que eu tenho, o único que eu amo. Inclusive quando Deus pediu Isaque para Abraão, ele falou: eu quero esse filho que tanto você ama. Ainda disse assim. Abraão não falou nada, irmãos. Ele só obedeceu. O segredo é obedecer a voz de Deus e agir. Ele obedeceu a voz do Todo-Poderoso e teve a atitude. E ele foi crucificar o filho dele sem o filho dele saber de nada. Ele não falou nem com os empregados. Ele amargou o jumento, pegou o que tinha que pegar e foi para o Monte Moriá sacrificar o teu filho. E quando chegou naquele momento, quando chegou no Monte Moriá, irmãos, olha que tremendo, ele virou para os seus empregados e disse assim: ó, fica aqui com a montaria, com o animal, que já já nós voltaremos. Aleluia. Olha que fé, irmãos. Por que ele falou isso? Sendo que o filho dele ia morrer. Mas ele nunca deixou de crer, nunca deixou de confiar no Deus Todo-Poderoso. E vocês sabem da história, quando ele chegou lá em cima no Monte Moriá, quando ele começou a preparar o holocausto, aquela fogueira, tudo. E quando o menino falou: mas pai, aqui está o fogo, aqui está o altar, mas aonde está o cordeiro? E ele olhou para o menino e falou: filho, Deus proverá o cordeiro. Aleluia. Deus proverá o cordeiro. Nós não temos que temer em nada, irmãos. O negócio está ruim, está feio, está num beco sem saída. Deus proverá no momento exato. Deus ele vai prover para você tudo aquilo que você quer. Então naquele exato momento, amados irmãos, quando ele preparou aquele fogo, tudo, estava tudo certo. Quando o menino estava lá em cima daquela pedra, quando ele levantou o cutelo para matar o filho, Deus bradou lá de cima e disse: Abraão, não faça mal ao menino, porque eu sei que tu temes a mim. Não faças mal a Isaque. Glória a Deus. Aí quando ele olhou pelos arbustos, amados, ali estava o cordeiro. Deus vai prover um cordeiro para nós. Deus vai prover para essa igreja aqui. Muitas pessoas vai se converter a Cristo, vai entregar a tua vida para Jesus. Satanás ele faz de tudo para que as pessoas não querem dar valor, não querem dar ouvido à palavra de Deus. Mas só que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da nossa angústia. Aleluia. É só crer, irmão, nessa palavra. Reveste das armaduras de Deus, porque a nossa luta é contra principados. E tome posse da vitória no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, mediante essa palavra poderosa que foi pregada aqui, porque nós não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia diz aqui: basta cada dia o seu mal. Então nós não sabemos o que vai ser amanhã. Eu não sabia se eu ia estar aqui hoje. Deus proveu esse momento de eu estar aqui, porque a minha moto deu problema, mas Deus enviou o anjo Gabriel para me trazer até aqui. Nós não sabemos o que se trata amanhã. Então eu gostaria de
fazer um apelo. Se tiver alguém aqui que quer aceitar o nosso Jesus Todo-Poderoso para fazer parte do corpo de Cristo, do povo de Deus, é tão maravilhoso servir a Deus. Outrora eu estava no mundo com o meu coração vazio, triste, no monte, assim, no meio de um monte de gente, amados. Eu estava tocando violão, às vezes em bares, bebendo, fazendo tudo aquilo que a minha carne queria. Ali eu estava feliz, mas uma felicidade aparente. Mas dentro do meu coração, amados, tinha um buraco enorme. E eu tinha certeza que aquele buraco, amados irmãos, vamos falar, era a falta de Jesus. Sabe por que eu digo isso? Porque eu fui criado no Evangelho. Eu tinha a palavra de Deus comigo. Eu sabia que eu estava errado. Mas embora eu estava no mundo, se aquele dia Jesus Cristo voltasse, eu tinha um caminho certo para ir, que era o inferno. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, eu voltei para os caminhos do Senhor. E aquele vazio, aquele buraco que estava dentro de mim foi preenchido pelo Espírito Santo. E se nessa noite você sente no coração de fazer a mesma coisa que eu fiz, de abrir os teus braços e falar assim: Jesus, eis-me aqui, eu quero fazer parte da igreja. Então essa é a oportunidade. Venha até aqui na frente. Se você também está afastado, reconcilie com Cristo. O filho pródigo, ele afastou-se da sua casa, ficou muito tempo afastado, gastou todos os seus bens, e num dado momento ele reconheceu que ele estava perdido, que ele estava no beco sem saída, que ele estava no fundo do poço, mas ele queria uma luz no fim do túnel. Aquela luz no fim do túnel que ele teve, amados, naquele momento, foi o arrependimento. Ele se arrependeu de tudo que ele fez errado, e ele falou: poxa vida, se eu